Primeiramente, eu queria dar boa noite a todos e a todas, e agradecer pela honrosa presença de todos e todas nesta sala virtual da Capelania Hospitalar Espírita da Associação Médico Espírita do Espírito Santo, que recebe a todos com carinho. E o nosso palestrante hoje é o senhor Adeli Leite, já foi falado. Ele é colega do Zé Luiz, é psiquiatra. Ele é da Associação Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E o tema, autocompaixão e perdão. Que Deus nos ajude sempre. De início, quero agradecer sinceramente a oportunidade de estar aqui neste momento com todos, envolvidos num só propósito, de nos ligarmos a Deus e a Jesus, co-criando com Ele naquilo que podemos oferecer dos nossos corações, da nossa vontade, e dessa forma não há a menor possibilidade de os resultados serem diferentes da paz, da alegria que nós esperamos encontrar hoje. Então, os meus agradecimentos à AME do Espírito Santo, na figura dos seus organizadores, e espero poder contribuir hoje com o conteúdo que vou apresentar. O tema altamente propício para a atualidade, pelo fato de que todos nós, sem exceção, na condição em que nos encontramos em um mundo de provas e expiações, ainda não sabemos perdoar, seja a nós mesmos ou aqueles que estão à nossa volta e que incidiram contra nós, comprometendo os valores que nós acreditamos. Sobretudo, temos dificuldade de nos perdoar, de sermos compassivos conosco. Embora o Evangelho de Jesus não apresente de forma muito declarada a autocompaixão, sobretudo a busca da compaixão nas relações humanas uns com os outros, não deixa de estar implícito, como veremos no próprio Evangelho, a profunda autocompaixão que devemos desenvolver em relação a nós. E a necessidade premente de também constituirmos uma boa dose de perdão para as nossas próprias faltas. E é sobre isso que vamos abordar aqui, fazendo uma pequena trajetória, não só do ponto de vista psicológico, como também no contexto do Evangelho de Jesus, que não há a menor dúvida, é o maior tratado de psicologia já apresentado à humanidade em qualquer época. E qual seja a época, nunca poderá ser derrubado. Outros modelos de visão da personalidade humana estão caindo por terra ao longo do tempo. O Evangelho, jamais. Possuir uma visão realista e, ao mesmo tempo, esperançosa de si mesmo, das pessoas, do mundo à nossa volta, são aspectos fundamentais ou pilares essenciais para a saúde mental. É muito importante desenvolvermos um estado de percepção da realidade em relação a nós, ao mundo, às pessoas, ao futuro, que tenha uma conotação saudável. O interessante
em relação a isso é que muito poucos de nós têm essa capacidade. Em função do nosso estado espiritual, ainda como aprendizes na vida, limitados em vários aspectos, o aspecto emocional, o aspecto cognitivo e também comportamental. Todas essas limitações estreitam a nossa visão da realidade a que pertencemos, fazendo com que tenhamos muito pouca compaixão conosco, compaixão com as pessoas e, como consequência, uma grande dificuldade de gerar o perdão em relação a nós e aos outros. O fundador da psicanálise no início do século XX, Sigmund Freud, inaugurou uma visão altamente curiosa da personalidade, trazendo para o mundo uma perspectiva do aparelho psíquico. E esse aparelho psíquico apresentado mostrava uma criatura humana com uma imaturidade de natureza psicológica, sofrendo pressões de todos os lados. Ele apresenta o eu, que ele denominou de ego, sendo massacrado, sendo atingido nas duas extremidades, de um lado, pelo que ele chamou de id, que representa os instintos, os desejos, as inclinações, a vontade, as pulsões, todas elas de natureza inconsciente. E, por outro lado, também sofrendo uma profunda pressão, aquilo que ele denominou de o superego, que representa a censura, as tradições arcaicas que carregamos conosco, que fazem com que freemos, com que diminuamos a carga das pulsões ou dos desejos que nós apresentamos de forma inconsciente. É o bloqueio, a censura, a punição. E este superego pode ser representado pelos pais, pelos professores, por Deus, muitas vezes, na visão do Deus dos exércitos, do Deus agressivo, vingativo e punitivo sobre a criatura humana. No conceito de muitos, também representa um forte superego. Desse modo, o indivíduo, que é o eu, está pressionado por duas instâncias. Ele luta entre a vontade de viver alguma coisa que lhe satisfaça e, ao mesmo tempo, a inibição trazida pela carga de tradições que lhe são apresentadas. Ora, qual o resultado disso? Um profundo sofrimento. Aquilo que Freud denominou de neuroses. A criatura humana está fadada, na proposta dele, a ser constituída do ponto de vista psíquico numa profunda neurose, cheia de conflitos, cheia de dogmas, cheia de incertezas, de inquietações. Este é o ego que ele nos apresenta. E quando estudamos esta estrutura do aparelho psíquico, nós encontramos aí, é claro, uma profunda imaturidade do ponto de vista espiritual. Porque encontramos uma pessoa vivendo no mundo em um estado de medo profundo, sem saber muito bem
o que ela quer. Ou então, o que ela faz? Ela acaba fazendo o que os outros querem. Ou acaba querendo o que os outros fazem. Jamais ou quase nunca aquilo que ela escolhe, aquilo que ela propõe de melhor para ela. E não há dúvida de que ainda hoje muitos de nós vivem nesse estado de grande dificuldade, de grande limitação de percepção da realidade. A consequência desse conflito que o indivíduo vive será qual? De duas, uma. Ou ele se protege, defendendo-se quanto pode, fugindo daquilo que o permeia, recuando diante das lutas, dos enfrentamentos. Ou, por outro lado, ele culpa os outros, colocando-se numa posição de vitimização. De um lado, ele se culpa, se pune. De outro, ele se vitimiza, responsabilizando os demais pelos seus infortúnios, pelas suas misérias, pelo seu sofrimento. Bem se vê que dentro dessa aparelhagem de funcionamento psíquico não pode haver propriamente autocompaixão, capacidade de auto-perdão. Mais adiante, na mesma época de Sigmund Freud, nós vamos identificar um outro psicólogo, denominado Alfred Adler, que propôs, dentro da sua psicologia individual, que o homem, a criatura humana, não propriamente está em busca do prazer, como propõe Sigmund Freud, mas sim em busca de poder. E que todo o conflito da criatura humana reside em um grande complexo de inferioridade, que o faz, por sua vez, compensar este complexo de inferioridade, gerando autoridade sobre o mundo, exigência, merecimento, que nós compreendemos com o estudo espírita, onde essa criatura está inserida na arrogância, na prepotência, no narcisismo, o que demonstra que quando existem guerras, conflitos familiares, dificuldades no ambiente de trabalho e outros setores da vida de relação, a implicância do poder produz classicamente uma quebra na capacidade de nos compreendermos uns aos outros, de nos perdoarmos a nós mesmos e aos outros, consequentemente, a produção de uma grande infelicidade, seja na criatura humana, seja na coletividade. Mais adiante, na mesma Viena, onde essas duas escolas foram construídas, uma terceira escola traz uma experiência inusitada. Dessa vez, abre-se uma luz, um clarão na visão da personalidade humana. O psiquiatra austríaco Viktor Frankl, fundador da psicologia espiritual ou logoterapia, desvinculando-se dos conceitos de Sigmund Freud, de quem foi discípulo, e ao mesmo tempo desvinculando-se de Alfred Adler, de quem também fora discípulo, propõe na sua logoterapia
que a criatura humana não está em busca de prazer e, ao mesmo tempo, não está em busca de poder. Ela está em busca de um sentido para viver. Ela está em busca de um significado profundo, não dentro dela, mas no mundo que está lá fora, esperando por ela. O sentido de viver, conforme nos apresenta Viktor Frankl, é o grande salvador, ou a boia salva-vidas do ego pressionado pelo id e pelo superego. Porque quando surge o sentido de viver, o eu, o indivíduo, já não vive mais com base nos seus instintos básicos e também não se comporta mais pelas tradições, pelo superego, por aquilo que lhe é imposto. Ele se descobre como alguém que toma decisões a todo momento, que faz escolhas, que apresenta-se no mundo como um ser livre e responsável. Isto é, ele sabe que não é ele que dita a vontade à vida, é a vida que lhe faz perguntas a todo momento. E tudo o que ele pode fazer com a sua liberdade é responder à vida em tudo aquilo que ela lhe apresenta como circunstâncias, possibilidades de sentido. E quando observamos, curiosamente, a proposta de Viktor Frankl, começamos a inaugurar a possibilidade de desenvolvermos autocompaixão, capacidade de perdão, capacidade de nos olharmos como criaturas que estão no mundo a serviço daquilo que a vida lhe oferece constantemente como missão. Ora, quando nós percebemos que somos criaturas para o mundo, para o serviço de tarefas profundas que o mundo nos chama para executar, começamos a descobrir uma coisa muito curiosa, que é a importância que temos nas bases da vida. A importância que temos no seio da criação. Não existe outra criatura como eu, como você que está me acompanhando. Não existe outro de nós, somente nós, numa constituição singular, única, irrepetível, criada por Deus para receber a vida como um jardim a ser construído com base nas boas sementes, como propôs Jesus na parábola do semeador, ao mesmo tempo na parábola dos talentos. A vida, para nós, é uma grande missão. Viktor Frankl teve a oportunidade ousada de dizer: a vida não é nada até que façamos dela alguma coisa. Que frase excepcional, totalmente compatível com a proposta de Jesus há 21 séculos atrás, antes, muito antes de todos esses expoentes teóricos da personalidade humana. Viktor Frankl propõe que a vida tem um caráter de missão e que nós somos os missionários da nossa vida. Somos criaturas únicas em um dado momento de execução que é irrepetível. Acontece
e ao mesmo tempo, logo em seguida, desaparece. Portanto, há uma urgência de viver. Há uma urgência no tempo em que nós estamos aqui, nesta encarnação, para não perdermos tempo, a fim de executarmos, naturalmente não tudo, mas dentro do possível, o melhor que pudermos fazer, deixando verdadeiros monumentos pelas nossas mãos desenvolvidos, a fim de que as criaturas que nos cercam sejam beneficiadas com as nossas aptidões, com aquilo que sabemos fazer de melhor. Quem vive nesses parâmetros vitais dificilmente adoece, porque tem uma alta dose de compaixão para consigo, tem uma alta dose de perdão, porque perdoar, como logo veremos, não significa simplesmente desculpar as ofensas. Perdoar é muito mais do que isso. É estar em conexão profunda com a vida, percebendo o sentido que a vida tem, percebendo o valor imensurável que as horas, os minutos e os segundos têm para não perdermos tempo trabalhando em prol do que é bom, do que é belo e do que é nobre. Quem tem esta concepção da realidade humana concebe, ao mesmo tempo, uma dose de esperança gigantesca para nunca desistir de viver, de se cuidar e de cuidar do outro em nome do bem e em nome do amor. A tradução de autocompaixão é justamente isso. A autocompaixão nada mais significa do que uma ampla abertura para nos perdoarmos no caminho, reconhecendo que nós, sem a menor sombra de dúvida, não podemos crescer sem errar. Errar, tombar, cair no solo da trajetória humana é inevitável para o desenvolvimento das potencialidades espirituais que detemos como germe de Deus dentro de nós. Como o próprio nome diz, as potencialidades divinas estão em germe, não estão prontas. Elas são legítimas, entretanto, se apresentam dentro de nós como grãos, como sementes, como uma semente de mostarda na visão do Cristo. A mais pequenina delas. Porém, quando sepultada no solo, logo mais começa a rasgar a terra e ir na direção do sol como tropismo irrefreável, a fim de que, banhada pelo sol e molhada pela chuva, possa se tornar a maior das hortaliças, como nos apresentou Jesus. E dessa forma, os pássaros do céu vêm pousar sobre os seus galhos e ali construir os seus ninhos. Ora, qual a tradução disso do ponto de vista da psicologia espiritual? De que o reino de Deus, que nada mais é do que o sentido superlativo da vida na visão da logoterapia de Viktor Frankl, este reino dos céus surge em nós como um pequenino grão, como uma minúscula semente,
que, sepultada no interior da consciência moral, gradativamente, naquele solo fértil onde se encontram as leis de Deus, começa a brotar vagarosamente, através dos séculos e séculos, das nossas experiências, das nossas lutas, das nossas lágrimas. Pouco a pouco, vai se tornando uma árvore frondosa, a maior das hortaliças, de modo que as aves do céu, isto é, tudo aquilo que necessita daquela árvore para se fortalecer, para se agigantar, para se abastecer, as criaturas do caminho, tudo aquilo que nos chama no mundo para compartilhar conosco de momentos exponenciais, fundamentais da vida humana, as aves do céu, tudo que está na atmosfera, no mundo circular, no mundo que nos cerca, vem pousar em nós. Isto é, vem recolher de nós a sombra que oferecemos, o descanso que possamos ofertar, a palavra meiga, o incentivo doce, tudo aquilo que de bom podemos distribuir no mundo em que nós nos encontramos. Quando nós, na maturidade espiritual, temos a capacidade de perceber essa importância que temos no mundo, gerando de uma pequena semente uma árvore frondosa para abrigar a dor e a alegria daqueles que nos cercam. Quem tem conhecimento deste funcionamento tão importante de cada criatura no ambiente onde está, é certamente dotado de uma profunda autocompaixão, de uma dose alta de perdão, de uma capacidade imensa de olhar para si com carinho, com bondade, porque sabe que é impossível desenvolver esse reino que Jesus nos prometeu sem vacilar, sem falhar, sem tombar pelo caminho, machucando-se e ao mesmo tempo, de alguma forma, machucando os que estão mais próximos. Todas essas experiências fazem parte da condição humana de crescimento espiritual. É impossível seguir um trajeto no mundo sem magoar-se e sem magoar, sem ferir-se e sem ferir. Não é possível de modo algum acertar sempre. Toda a misericórdia de Deus, que nos acolhe em profundidade, apresenta, no processo da reencarnação, quantas vezes for necessário, a fim de que aprendamos e nos conectemos intimamente com Ele. Isso nos mostra que a reencarnação representa o atestado primordial da autocompaixão. Porque Deus, na sua perfeição, é dotado, obviamente, de uma dose infinita de compaixão para com os seus filhos, pelo fato de que a reencarnação, por infinitas vezes, quantas forem necessárias, declara que nós temos o direito de cometer erros. Nós temos o direito de não saber tudo, de não ter respostas para tudo e, portanto, vir a magoar e ser magoado. Vir a comprometer a trajetória individual e a trajetória daqueles que nos cercam. Porque não podemos, de modo algum,
ter amplo conhecimento na fase em que nós nos encontramos. É óbvio que teremos dúvidas, incertezas, sentimentos perturbadores, pensamentos destrutivos, porque se não fosse assim, este não seria um mundo de provas e expiações. Seria um mundo puro, um mundo perfeito, mundo este que nós não podemos ainda sequer conceber, porque estamos em clima de aprimoramento gradual, estamos em construção espiritual. Ora, como não errar? Quando um cientista fabrica uma vacina, ele a consegue de modo imediato? Claro que não. Quando muitas criaturas fizeram invenções significativas, importantes para a humanidade, construíram essas invenções num clima de pensamento imediato e completamente formado? Claro que não. Erraram inúmeras vezes, lançaram fora vários dos projetos até chegar naquele ponto culminante de entregar a obra com grande exatidão. Mas antes disso, sofreram muito, erraram muito, revoltaram-se, tentaram desistir, abandonaram tudo, voltaram para recomeçar, até chegar no ponto final das suas grandes conquistas. Sempre é assim. Sempre é necessário uma dose de grande compaixão para conosco. O curioso é que nós ainda vivemos, de uma certa forma, voltados para o aparelho psíquico apresentado por Sigmund Freud. Criaturas pressionadas, de um lado, pela vontade de experimentar o prazer, e, ao mesmo tempo, de outro lado, pressionadas para abandonar o prazer. Portanto, criaturas temerosas, fragilizadas, machucadas o tempo inteiro. De um lado, pela vontade que muitas vezes não é atendida. E de outro, pela chibata que machuca, lacera a pele da alma, pela vontade que tentou ser atendida. É um desespero viver assim, como um ego pressionado. E eu fico pensando, quantos de nós ainda vivem nesta falta quase absoluta de autocompaixão, acreditando-se criaturas incompetentes, incapazes, impossibilitadas de amar e ser amadas, vivendo numa profunda depressão, vivendo num estado constante de ansiedade. Veja o que acontece no mundo atualmente. Hoje nós vivemos numa condição como nunca vista previamente. Nós vivemos numa condição onde campeia uma ansiedade em pelo menos 25 a 30% da população mundial, em nível de patologia, não simplesmente em nível de conflito. Há uma estatística fidedigna de que pelo menos 25 a 30% da população mundial desenvolve hoje algum transtorno de ansiedade. O transtorno do pânico, a agorafobia, o transtorno obsessivo-compulsivo, a ansiedade generalizada, as diversas fobias que nós encontramos, os medos diversos, o medo de amar, o medo de sofrer, o medo de perder, o medo de morrer. Há um medo constante. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho um medo tão grande, e nós perguntamos, de quê? Não sei.
É um medo que toma conta de mim, o medo de uma incerteza, o medo de algo que parece adiante, haver um grande vazio diante de mim. Hoje nós vivemos assim, em grande escala, sobretudo depois que surgiu a pandemia do novo coronavírus, onde muitas pessoas, diante dessa experiência, perderam o sentido das suas vidas, desacreditaram na vida, perderam a vida como um profundo significado de operação. É a falta de autocompaixão. Porque vendo as coisas dessa maneira, deixam de se amar, deixam de se cuidar, deixam de se tratar bem como deveriam fazer. Nós vivemos hoje, como nunca antes, um campo de tecnologia impressionante. As distâncias se encurtaram, as doenças estão sendo banidas em função das pesquisas científicas cada vez mais elucidadoras das patologias humanas, do ponto de vista orgânico, sobretudo. Tudo vem se modificando para melhor. Através da internet, que estamos usando agora, podemos encurtar as distâncias e abordar, como estamos fazendo hoje, um tema importantíssimo, com todos muito perto de nós, em um campo de energia virtual. Entretanto, com todas essas facilidades, com todas essas condições favoráveis que nós angariamos, nunca se viu tanta depressão como na atualidade. Nunca se viu tanta ansiedade como hoje. É paradoxal. Com tantas facilidades que deveriam nos felicitar, nos alegrar, nos impulsionar para conquistas maiores do que aquelas que temos obtido, paradoxalmente, mais nos perdemos, mais nos afastamos da realidade. Por que isso acontece? É uma pergunta fundamental. Por que isto acontece? Porque a criatura humana foi treinada para julgamentos muito duros em relação a si e em relação ao mundo. A trajetória espiritual que temos escolhido tem marcado o nosso campo perispiritual, com lembranças dos equívocos anteriores, do desprezo aos valores fundamentais da vida. E essas lembranças, memórias, registradas nas tessituras do perispírito, no momento em que reencarnamos, vêm à tona, bailam pela consciência, produzindo algo que representa um sentimento, mas ao mesmo tempo um valor moral, que nós denominamos culpa. A culpa é, sobretudo, um sentimento. E o complexo de culpa em nós é inevitável, porque ele representa uma ferramenta divina para promover um chamado à mudança de comportamento. Só pode haver culpa em quem tem consciência moral. Só pode haver culpa em quem possui, de modo inconsciente, pelo menos, as leis naturais registradas na consciência. Sendo assim, somente o ser humano pode experimentar esse sentimento. Ora, quem de nós poderia imaginar que um cão doméstico poderia sentir culpa? Um orangotango não poderia sentir culpa? Um chimpanzé, um hipopótamo não pode sentir culpa, porque são animais
que não estão na dimensão humana, que apresenta, portanto, a consciência moral. E como consequência da consciência moral, o livre-arbítrio. Os outros animais não possuem este instrumento inserido apenas na espécie humana. Sendo assim, a culpa não é um sentimento maléfico. Pelo contrário, é um sentimento que faz com que sejamos impulsionados a mudar a atitude, a alterar o comportamento, a buscar transformação na nossa forma de perceber a nós mesmos, perceber o nosso semelhante e lidar conosco e com ele de uma maneira mais saudável. Se não houvesse a culpa, não haveria liberdade de ação e modificação a cada instante daquilo que somos. A culpa, juntamente com a vergonha, que é um outro sentimento especificamente humano, trabalham em favor da humanidade para as grandes operações de transformação da nossa realidade. Quando estudamos o Gênesis, vamos perceber que na mitologia de Adão e Eva, a representação do primeiro casal, ou numa visão junguiana, após polaridades emocionais, o masculino e o feminino, com todas as suas conformações específicas no campo emocional que elas representam, essas polaridades que se fundiram, o masculino e o feminino, representam a personalidade humana, a manifestação dessa personalidade no mundo. Por sua vez, Adão e Eva, na figura do casal dessas duas instâncias arquetípicas, o masculino e o feminino, ali viviam no paraíso, ou seja, na total ignorância. E veja que interessante, como é confortável viver assim, porque muitos de nós ainda vivem nesse estado de ignorância. Preferem negar a realidade, preferem não saber, preferem não conhecer. Por quê? Porque dói menos. Naquele momento em que o Gênesis foi escrito, um verdadeiro tratado de psicologia profunda, ali demonstra claramente que Adão e Eva, a figura mitológica da personalidade, vivia em estado de ignorância total. Podiam fazer tudo no Éden, exceto comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Veja, que impressionante. É maravilhoso poder ler sobre isso e meditar a respeito. A árvore estava no meio do jardim, separando as grandes polaridades do bem e do mal. Quem comesse daquele fruto nunca mais seria ignorante. A partir daquele momento, precisaria assumir responsabilidade e viver conforme as próprias decisões e escolhas. Eva sai na direção da árvore, altamente curiosa para descobrir o que poderia se revelar dali. Toma a maçã e a prova. Mais adiante, leva para Adão, que também come. E no momento em que Adão come, Deus aparece e diz para eles: o que estavam fazendo? E eles ficaram corados, eles ficaram temerosos. Começam a surgir os fatores indispensáveis à evolução humana por liberdade total e responsabilidade absoluta por si mesma. Inaugura-se ali o medo, que eles não conheciam, porque eram ignorantes totais da realidade.
conforme propõe Sigmund Freud no Ego, sempre amedrontado. Mais adiante, Deus, descobrindo o que aconteceu, faz com que aquele casal descubra um segundo sentimento importantíssimo, a culpa. E na medida da culpa, a vergonha. E conta a narrativa que eles cobriram o sexo com folhas de parreira. Ora, o sexo aí representa justamente a libido freudiana e também a libido, a energia pulsante da criatura humana, numa visão junguiana, onde a libido é muito mais profunda. Representa as potencialidades totais da criatura humana. Eles escondem porque têm vergonha do que fizeram. E disse para o homem: viverás com o suor do teu rosto. É claro, ele passaria a assumir responsabilidade e a conduzir a própria vida como lhe aprouvesse. Ao mesmo tempo, disse para a mulher: tu terás dores no teu parto. Ele não se referia a nenhuma gravidez. Ele estava se referindo ali ao parto da consciência. Agora haverá dor. E por quê? Porque temos que aprender a tomar decisões. E vamos errar, errar e errar, até aprendermos a acertar na direção de Deus. Dessa maneira, tem que haver dor no parto da consciência, nas descobertas que virão pelo futuro e que teremos que aprender a dominar, a controlar, a vivenciar. Este é o protótipo da culpa. Como devemos lidar com isso? De que maneira devemos lidar com a culpa e com a vergonha? A culpa e a vergonha nada mais representam do que chamados à consciência. É necessário, inicialmente, uma grande dose de aceitação de nós mesmos, uma grande dose de compreensão do que somos. E para banir definitivamente a culpa como chicote no dorso da alma, só tem uma possibilidade: validar quem somos, compreender a nossa importância no mundo, entender que somos filhos de Deus, merecedores da glória estelar, capazes de utilizar todas as ferramentas da natureza a nosso favor e em favor do nosso semelhante. Entretanto, nem sempre sabemos fazer isso. Nem sempre sabemos como fazer as melhores escolhas. E para tal, devemos entender que a vida sabe disso e não nos pune, porque punição não está nas atitudes com que a vida cuida de nós. De modo algum, a punição está no rol das investidas de Deus em relação a nós. Quando estudamos cuidadosamente a parábola do filho pródigo, vamos identificar com propriedade o modo como ele é tratado após o grande equívoco com que ele se apresentou no seu trajeto de vida. O filho mais moço lança-se na direção do pai e diz: dá-me parte da herança, porque eu quero ganhar o mundo. O pai, preocupado, mas em silêncio, em nada demove o filho daquela vontade. Deixa com ele o livre-arbítrio
que é seu patrimônio. Entrega a ele a parte da herança que lhe cabia. E ele, alegre e saltitante, sai pelo mundo, acreditando que tinha plena consciência do que fazer de melhor. Quanto engano! Incauto que era, completamente despreparado, porque na figura simbólica ele era o mais moço, isto é, o mais imaturo, saiu pelo mundo esbanjando os bens, perdendo tudo o que tinha, até o momento em que se deparou em um profundo sofrimento, comendo a comida dos porcos de uma fazenda que ele encontrara. Subitamente, em um átimo de raciocínio, levanta-se e diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quantos empregados daquela fazenda em estado saudável e eu aqui comendo a comida dos porcos? Que vergonha! Voltarei e direi claramente para ele, para o meu pai: eu estou aqui como o último dos teus servos. Recebe-me. Naquele momento, ele sai da soberba, ele sai do campo narcísico em que vivia, acreditando-se totalmente livre para fazer o que bem entendesse da própria vida, uma liberdade irrestrita a que ele não tinha direito. Mas ele não sabia. Ele era imaturo, como qualquer um de nós, que não tem todas as respostas para as atitudes, as necessidades da vida. Ele volta e, curiosamente, é recebido de um modo que ele não esperava. O pai sai da casa da fazenda e exulta quando vê o filho, porque os servos que ali estavam trabalhando correm para a porta, para o átrio e dizem: teu filho voltou. Não é assim que acontece conosco? Estamos voltando hoje para Deus, na busca de um mundo de regeneração, em prol da capacidade de poder amar, de poder servir, de poder contribuir um pouco mais na sua seara. Somos aqueles filhos que esbanjaram os bens, que perderam tudo, que se encontram, muitas vezes, na miserabilidade emocional, nas angústias que não se explicam, nos transtornos depressivos e ansiosos que nós não compreendemos como surgem, parecem vir do nada, e nada mais são do que o grande chamado divino para despertarmos, através do sofrimento, na direção da alegria e da produtividade com Deus. O filho volta e é recebido com anel no dedo, sandália nos pés e um bezerro cevado, uma túnica nova que o cobre. E desse modo, a sandália nos pés é para que ele pise em solo sagrado, numa outra circunstância, muito mais saudável e feliz. Ao mesmo tempo, um anel no dedo, que representa a grande aliança com os novos propósitos na direção de Deus. E uma túnica bela e nova, a fim de que ele se vista a caráter para pertencer ao grande reino a que todos nós estamos destinados, que é o reino da felicidade. Para concluir, quero dizer, perdoe-se 70 vezes 7 vezes. Pedro, muito preocupado, magoado com alguns amigos que o abordaram horas antes na praça do mercado em Cafarnaum e o ofenderam profundamente. Chega em casa cabisbaixo
E ali está Jesus. Jesus, percebendo a sua dor, aproxima-se dele e Simão pergunta: Senhor, afinal, quantas vezes devo perdoar aqueles que me ofendem? 7 vezes? Isto é, um número indefinido de vezes? Me diz quantas vezes devo perdoar? E Jesus propõe não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Todas as vezes, em quaisquer circunstâncias. Quero deixar claro aqui que esse perdão ao próximo também significa o perdão a si mesmo. Porque se o próximo merece, por que nós não vamos merecer? Claro que merecemos. Perdoe-se infinitamente. Tenha compaixão consigo. Entenda o valor que você tem na vida, que é imensurável para Deus. Você é uma criatura importante no ambiente universal. Já que não existe outro ou outra igual a você, jamais se compare a quem quer que seja, porque é uma comparação equivocada. E não repitamos os equívocos que cometemos. E quando não pudermos, de modo algum, aparentemente nos perdoar, porque parece insano aquilo que fizemos, lembre-se da misericórdia de Deus, que é infinita. E se você não se perdoa, Ele nem sequer precisa perdoar, porque não tem a vicissitude da mágoa. Ele simplesmente ama e acolhe você incondicionalmente. Perdoe-se e ame-se também de forma incondicional. Muita paz e luz nos nossos corações e muito obrigado. Agora eu quero abrir a palavra para o Zé Luiz e o Wilson na seguida, para se tem alguma pergunta para você. Em nome da Associação Médico Espírita, em nome da capelania e da família aqui reunida, quero te agradecer pela grandeza desse momento e por sua disponibilidade. Eu quero permitir que os irmãos que estão na sala possam ter a liberdade de fazer as perguntas, para que a gente não venha a monopolizar o tempo. Adelias, prazer ter você de volta aí, né? Oi, muito bom te ver, viu? É um prazer. Eu quero dizer que nós que descobrimos o Adelias aqui no Espírito Santo, né? É verdade. Já tem um tempo que a gente se encontrou. E você está devendo aquele consultório aqui com a gente, né? Já está inaugurado, viu? Né? Já desde agora em dezembro, já estamos em atividade. Mensalmente estaremos aí 1 semana por mês trabalhando, já estamos aí. Então passa depois o contato para nós. Passo, né? Sim. Mas eu acho esse tema aí fantástico, né? Esse tema acho que é fundamental na gente que lida, principalmente que lida com saúde, né? E a doença, né? E eu queria só realçar uma coisa que você falou, que eu acho que é fundamental. Quando nós falamos em doenças, nós sempre falamos na linguagem espírita, né, que a doença nós colhemos aquilo que plantamos, né? É uma consequência das nossas invigilâncias, das nossas atitudes. E sempre fazer aquela pergunta: para quê? E não por quê, né? Para que eu estou doente? O que quer me mostrar? O que essa doença quer me mostrar de correção de rumo, vamos dizer assim. Mas aí fica essa consideração que eu queria reforçar, que você falou o tempo todo, eu queria reforçar aqui. Que ninguém, mesmo com essa pergunta, que não nos sintamos com essa obrigação de se tornar-se perfeito de uma hora para outra, que isso acaba trazendo uma tensão muito grande, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa necessidade, como ele nos apresenta aqui, de não sermos perfeitos de uma hora para outra. O curioso em relação ao que ele disse, que é bem verdade mesmo, é que perfeição não é propriamente agir de modo a não errar de forma alguma. Até porque certo e errado
São duas avaliações tão complexas de se fazer, de o que é certo e errado. Isso vai depender muito das circunstâncias em que nós nos encontramos, da situação, daquilo que ela exige. Então, é muito difícil colocar como parâmetro o que é certo e errado. É muito melhor nós avaliarmos em termos de valores e de consequências das nossas ações. Quais são as consequências desta ação que eu quero praticar? Que consequência terá esta decisão que eu quero tomar? É muito melhor avaliar dessa forma do que dizer se isto é certo ou errado. De modo que perfeição propriamente dita não existe, até porque sempre haverá um abismo entre nós e Deus. Sempre. Nós não precisamos de modo algum ser perfeitos. Eu quero, para concluir, para ser breve na resposta em função do nosso tempo, eu quero dizer uma coisa para você meditar. Faça uma escala, uma linha imaginária, e faça uma escala de 0 a 100, onde 0 é a ausência absoluta de perfeição. 100, a perfeição absoluta. Entenda uma coisa, no 0 e no 100 não há nada. Não há produto qualquer. Não há qualquer semeadura. Só entre isso é que existe vida. Quando nós queremos ficar no 100%, nunca ficamos. Porque a qualquer instante podemos fazer melhor ou pior. Depende. Você escreve um texto e perdeu aquele texto. O computador deletou, apagou e você perdeu aquelas 5 páginas que você fez. Você fará depois o mesmo texto, melhor ou pior? Não sei. Não há perfeição. Não há parâmetro de 100%. Como também não há 0%. A vida existe justamente onde há imperfeição, incerteza, variedade, e não onde existe perfeição. Esse é um terreno inóspito. Não aceite isso. Viva com base no que você pode oferecer e valorize tudo o que você fizer. É assim que a gente deve viver. O que promove a culpa em termos de energia, em termos de hormonais para o corpo físico e para o espírito? Isso pode ser transferido por uma encarnação seguinte. E a autoculpa e a compaixão, o auto-perdão, o que promove nesses mesmos termos? A culpa, a princípio, não provoca dano algum. Porque a culpa é inerente à espécie humana, que é portadora de uma consciência moral. A culpa, portanto, é inevitável na condição em que nós nos encontramos. Pelo fato de que só podemos despertar para uma reparação se existe a sinalização dessa reparação. E a sinalização da reparação é o sentimento de culpa. Até aí, ela não provoca dano algum. Entretanto, quando eu aciono a culpa como móvel de punição, aí sim, aí começa a haver danos de natureza orgânica, psicológica e espiritual. Do ponto de vista orgânico, a culpa movimentada como autopunição leva ao estresse e, consequentemente, leva a danos orgânicos. Por exemplo, muitas doenças da tireoide, muitas doenças reumáticas, muitas doenças respiratórias, como a asma, e outras patologias muito bem conhecidas pela clínica geral, são fontes de culpa, reflexos da culpa, manifestações desse sentimento de autopunição. Porque a culpa, como sentimento do espírito, transfere para o organismo alterações profundas no sistema imunológico,
gerando abertura para infecções, para alterações autoimunes, como a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, as tireoidites, que são geralmente de caráter imunológico, as doenças cardiovasculares, onde a imunidade tem um papel importante em função da inflamação que provoca. Tudo isso a culpa como autopunição pode levar. Da mesma forma, no campo mental, depressão, ansiedade e, não raro, psicoses como a esquizofrenia e outros transtornos, a culpa como autopunição pode conduzir os indivíduos a permitirem a irrupção dessas doenças manifestadas no mundo no momento da encarnação. Por outro lado, a autocompaixão faz o oposto. Ela estabiliza a imunidade, regula a composição hormonal, recupera as condições de estabilidade celular, inibindo, por exemplo, o aparecimento de células anômalas que vão produzir os cânceres, e assim por diante. Então, a autocompaixão mobiliza instrumentos desde o perispírito até o corpo, gerando organização celular saudável e, obviamente, um menor número de possibilidades do aparecimento de doenças orgânicas ou de transtornos mentais. O que vem acontecendo com essa pandemia, que o vírus reage diferentemente nos corpos das pessoas, isso tem a ver com esse processo também? Como médico que sou, tenho que caminhar junto com aquilo que a ciência nos apresenta. O espiritismo, naturalmente, também. O espiritismo acompanha a evolução científica e se adequa a todas as novas descobertas que surgem. Desse modo, o que posso dizer em relação a isso é que a distinção das manifestações clínicas em indivíduos, em particular, uma exaltação dessas manifestações em alguns, uma diminuição de força dessas manifestações em outros, dizem respeito a diversos fatores que não propriamente representam o karma ou a destinação das necessidades espirituais. Pode significar apenas condições genéticas, comorbidades presentes, idade, constituição física, condição do sistema imunológico e assim por diante. Então, isso vai, sobretudo, de uma constituição individual. Pessoas que têm, por exemplo, hipertensão, diabetes, doenças degenerativas, obesidade e outras patologias que representam comorbidades agravantes do processo, poderão ter, não é obrigatório, mas poderão ter uma repercussão mais intensa do novo coronavírus sobre o organismo. É dessa forma, a meu ver, que nós devemos observar essa variabilidade de manifestação individual da Covid-19. Freud, ele identificou o inconsciente, né, as neuroses, não foi isso? Certo. Achei fantástico isso aí. Então, ele viu, acho que ele viu a doença mais no psique, né? Na mente. Enquanto, e a minha pergunta é, Jung aprofundou mais isso, né? Então, Jung, ele viu mais na alma. Então, ele vamos dizer que Jung, ele deu um chamado do autocuidado na alma. Não é isso? Pronto, era isso. Eu queria fazer a pergunta. Bem isso, né? Correto. Freud apresentou o inconsciente de modo diferente de Carl Jung. Freud apresentou o inconsciente como decorrência do que se vive no consciente.
A partir do momento daquilo que se vive no consciente e que se apresenta traumático para a pessoa, ela o deposita no inconsciente através de um mecanismo de escape do ego denominado de repressão. Jung fez diferente. Jung, através da psicologia dos arquétipos, apresentou uma proposta praticamente oposta a essa. Ele disse que o inconsciente é original e que o consciente vem a partir desse estado inconsciente que o regula, que o move, que mexe com ele constantemente. Ele teve até uma proposta muito ousada, que eu acho brilhante, onde ele foi capaz de dizer: a criatura humana, no inconsciente, guarda toda a história da humanidade dentro dela mesma. Isso quer dizer que o inconsciente inaugura o indivíduo e o consciente, o momento em que ele vive no mundo, sofre esse estado original, que é a parte funda do iceberg, conforme ele apresentou, que interfere totalmente na parte descoberta, que é o consciente. Essa foi a grande diferença e, naturalmente, o grande acréscimo, o grande incremento que ele trouxe para a psicologia, para a psicanálise freudiana, né? Então, Jung trouxe esse acréscimo importante. Era essa a diferença. Agradecendo pela sua participação brilhante. Eu que agradeço. Mas as nossas reuniões é sempre às 20 horas. Então, hoje, terça-feira, a diferença é que tem música, e é no Zoom. E a de amanhã, quando retornar em fevereiro, é no Zoom e no youtube.com/ames, com 3 Es. Quem quiser, passa aqui o nome aqui para esse WhatsApp, que eu salvo aqui no WhatsApp da Ames, para que você receba direitinho, automaticamente no seu WhatsApp, semanalmente. Por emoção, Denise? Estou bem feliz, eu agradeço muito, viu, o convite e estou sempre à disposição. A sua palavra você projetou no espaço, Denise. Eu fico feliz com isso. Muito bom. Obrigado, meu irmão. Muito bom, Denise. Denise? Ô, querido, acho que caiu aquela hora, não? Mas você respondeu exatamente. Você deu para responder. Percebeu. Mas eu vejo você, estou lembrando da minha mãezinha, que o Zé Luiz sempre faz referência aí, 94 anos, ela adora ver você na televisão lá no TV. Que bacana, maior, né? Que legal. Um abraço para ela. Tá bom. Fiquei bem feliz de saber, muito legal, muito bacana. Ela adora. Falou, querido. Um abraço para vocês todos. Obrigado. Fique com Deus, hein? Tá ok. Volte sempre, hein? Gente, obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, Lau, como sempre, abafando, né, Lau? Muito bom, viu? É isso aí, gente. Um beijo no coração de todos. Obrigada pelo convite. Cadê Obrigado, meu decano, gente. Osmar, hein? Osmar não tá aí hoje não, né? Ele esteve. Osmar tá aí, Não, tá aí. ele Tô aqui, ali, Decano. eu ia falar com o Aldenise que Oi. Jesus falou, sede perfeitos, como meu pai é perfeito. Quando você falou da perfeição aí, eu fiquei meio... Mas inclusive, eu vou ter uma palestra sobre esse tema. Será que é possível ser perfeito como Deus? E eu vou trazer aqui uma proposta do que significa essa palavra perfeito na figura que Jesus apresenta. A gente tem uma ideia de que é perfeição no sentido de nunca errar, mas o sentido, naturalmente, na explicação que eu vou dar, claro, há vários sentidos para isso. Mas o sentido é outro, então é um tema interessante. Eu vou até passar para o Odilson, no dia que eu fizer a palestra, eu vou passar a data, até para você poder acompanhar, se você puder. É um tema bem interessante. Agora, no início de fevereiro, estarei do Espírito Santo aí, se eventualmente puder encontrar alguém para dar um abraço, abraços desse nível
nunca contaminará quem quer que seja. Então, eu quero dar um abraço em vocês. Então, agora dia 8, dia 7, eu estou chegando até para fazer o atendimento, que eu vou estar mensalmente aí, fazendo um atendimento psiquiátrico, e se eventualmente pudermos nos encontrar em algum instante, eu estou à disposição, vai ser um prazer, uma alegria muito grande, e quero agradecer desde já essa oportunidade. Um abraço, gente. Esse pessoal Ok. é Gente, abraço. gente, Fiquem a com gente Deus, tá hein? sempre aqui. Boa Deus. noite. Beijo, abraço Muito a obrigado todos. a todos. Carinho, Boa noite, obrigado. tchau, até mais. Deus Boa noite. Boa noite. O Pai, Sônia, Boa noite. Solidez.